Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar dele, o maior de todos, em todos os sentidos, gente, tanto no tamanho quanto na grandeza dessa história, na fantasia incrível que eu acabei encontrando aqui, que é O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, a nova série de fantasia épica desse autor maravilhoso que eu gosto muito. E agora chegou aqui no Brasil, finalmente, pela editora Trama. Eu tava muito ansiosa por essa leitura, ele tava na minha previsão de livros 5 estrelas e ele cumpriu com tudo que eu tava esperando, gente. Entregou até muito mais, assim, sabe? Eu amei demais essa leitura. Como vocês podem ver aqui, ó, eu marquei muita coisa. Eu fiquei, assim, ó, surtando com esse livro por muito tempo. Eu até chegava a sonhar e não via a hora de continuar a leitura no outro dia. Eu acho que eu levei 25 dias, se eu não me engano, para ler ele. Eu aproveitei as minhas férias do trabalho também para dar uma boa adiantada na leitura, que eu tinha mais tempo. E assim, ó, eu senti que eu aproveitei cada palavra, cada página desse calhamaço e eu amei muito e queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Eu até tava em dúvida se eu fazia um vídeo ou não, porque até é um livro meio complexo de você explicar como que funciona a história desse livro, mas eu pensei, não, esse livro merece um vídeo, até porque eu sei que vocês estavam muito ansiosos para saber a minha opinião sobre ele, até porque ele é um livro muito caro, né? Ele tá com preço muito alto e eu sei que vocês gostam de saber se vale a pena ou não comprar o livro, né, nesse preço. Então eu vou tentar convencer vocês hoje, porque vale a pena, gente, vale muito, muito a pena, vale até a pena quebrar a lombada do livro, que muita gente fica, nossa, que livro gigante. Então eu vou tentar convencer vocês, o vídeo não vai ter spoiler, porém, gente, como ele é um mundo muito complexo, eu resolvi contar um pouquinho pra vocês do que vocês vão encontrar nesse livro. Tudo que eu falar pra vocês é mais ou menos da construção de mundo, que até você encontra um pouco na sinopse do livro, por exemplo, você encontra assim nos primeiros capítulos. Então, parece que eu vou falar bastante, mas tipo, não vai ser spoiler da história. É só pra tentar convencer vocês a lerem o livro pelas coisas que vocês vão encontrar aqui. Eu não vou ficar segurando o livrão também o vídeo todo. Então, antes de começarmos, primeiro eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clube de membros, que é outra forma de você apoiar o meu trabalho também. Eu até fiz aqui, ó, um checklist das coisas que eu preciso falar para vocês, para tentar não esquecer de nada. Mais ou menos um roteiro aqui. Primeiro eu quero falar que essa série, que foi traduzida aqui no Brasil como Os Relatos da Guerra das Tempestades, é uma série grande de 10 livros. Atualmente o autor está escrevendo o 5º livro. Lá fora já foi publicado os 4 primeiros livros e aqui no Brasil a editora Trama comprou o direito dos 3 primeiros livros por enquanto. Mas se a série for um sucesso, com certeza os outros livros vão vir também. Sim, gente, é uma série muito grande, todos eles são calhamaços assim, desse tamanho. Sem contar que tem algumas novelas também que você pode ler entre os livros. E uma pergunta que todo mundo faz, que eu já vou dizer aqui no começo, é se você pode ler esse livro sem ter lido os outros livros do Brandon Sanderson, e a resposta é sim. Esse livro aqui não é continuação dos outros livros, não é continuação de Mistborn, nada, sabe? Você pode começar a ler os livros do autor por essa série, gente, até porque é a mais acessível no momento. Mistborn, por exemplo, não está sendo mais publicado aqui no Brasil, então você tem mais acesso aos livros de fantasia do autor com essa fantasia que está saindo agora. Podem começar por ela, não se preocupem, porque é uma série novinha que você vai começar do zero mesmo. A única conexão que esse livro tem com os outros livros do autor é que ele se passa no mesmo universo, que é o universo da Cosmere, que é algo que eu, por exemplo, ainda estou estudando isso, porque quando eu li Mistborn, eu não sabia dessa informação, então é algo que eu estou aprendendo ainda sobre isso, então eu até não consigo explicar muito para vocês sobre essa parte da Cosmere. Eu vou deixar alguns vídeos que me explicaram melhor sobre isso aqui na caixa de descrição, o vídeo da Tamires, do Resenha dos Sonhos, e do Alec também, que eles são experts assim na Cosmere, eles já leram todos os outros livros do autor e eu ainda não, então eu vou deixar esse vídeo anexado aqui pra vocês. A história dessa série, ela vai se passar no planeta chamado Roshar, e a principal característica é que toda a ecologia desse lugar foi formada a partir da presença de grandes tempestades. Ele é um lugar que tem muitas tempestades assim o tempo todo, e até animais e o ambiente, o solo do lugar é todo característico
característico para a sobrevivência ao longo dessas tempestades. E agora algumas pessoas podem até, né, achar meio nada a ver, né, ficar falando da ambientação e essa parte ecológica do lugar, né, quer saber mais da parte de fantasia mesmo, mas gente, isso daqui é extremamente essencial para a construção do mundo do Brandon Sanderson e também essencial para todos os acontecimentos que você vai encontrar nesse livro. Primeiro que no solo desse lugar você vai encontrar muitos precipícios e esses precipícios é o grande pivô e o grande obstáculo que tem durante as guerras que acontecem aqui no livro. Nesses precipícios também é onde você encontra um grande monstro aqui durante a história e esses monstros, além de fornecerem um grande perigo ali na história, eles também fornecem um elemento muito importante para a fantasia do livro, que são as gemas. Essas gemas são pedras preciosas que são usadas como moeda em Roshar. Então existem vários tipos de pedras com vários valores, por exemplo. Mas uma coisa que vai te chamar muita atenção é que essas pedras, elas também absorvem a energia das tempestades que acontecem em Roshar. Essa energia é chamada de luz da tempestade e ela pode ser convertida em poderes especiais, que também depende muito da espécie da gema que vai ser usada. É a partir dessa parte das gemas que você vai encontrar mais a parte de magia, por exemplo, na história. E é um sistema de magia, assim, muito diferenciado, cheio de detalhes e muitas especificações que depende muito do personagem que tá manipulando isso, depende muito da gema que tá sendo usada, sabe? Tem várias ramificações, sabe, desse sistema de magia, e isso me lembrou muito Mistborn, por exemplo, que também tinha um sistema de magia muito complexo através dos metais. Então me deu muita nostalgia ao ler isso no livro e eu acabei me encantando muito com toda essa parte. Mas uma coisa assim muito interessante sobre o Caminho dos Reis é que a história de Roshar é uma história muito antiga, ele é um planeta muito antigo. Isso faz com que as pessoas assim não lembrem direito, não tem registros de forma detalhada sobre esse lugar, sobre o que aconteceu antigamente. Então, gente, é uma história rodeada de lendas, mitos, rodeada também de busca pelo conhecimento dessa história, principalmente. E algumas histórias que é contada daqui, contada de lá, às vezes batem muito, e uma que todos eles concordam, assim, é da existência dos Cavaleiros Radiantes. E é através da história dos Cavaleiros Radiantes que nós temos um elemento incrível e muito poderoso em O Caminho dos Reis, que são as espadas fractais e também as armaduras fractais, que são espadas assim, ó, fodonas, sabe? Aquela espada assim grandiosa. A armadura também, gente, aquela armadura bem robusta, muito poderosa. Então, um fractal, que é o cavaleiro que vai possuir a espada e a armadura, o conjuntinho, acaba sendo uma pessoa invencível num campo de batalha. E, gente, toda essa parte envolvendo as espadas fractais, assim, me encantou muito. É muito legal mesmo você ler isso na história. Elas são espadas que são invocadas, assim, do nada. Então é muito legal você saber os detalhezinhos sobre a força, tanto da espada quanto da armadura, do conjunto delas. Como que faz para você possuir uma dessas armaduras, uma espada dessas? Da onde que elas surgiram, sabe? É incrível, gente. É o sabor, assim. Eu amei muito toda essa parte também. E outra coisa também a respeito da magia do livro, digamos assim, e também tem a ver com os Cavaleiros Radiantes. É uma magia desconhecida, que acaba sendo assim um grande mistério no livro, que a gente vê em cima de um personagem que aparece no começo da história, e depois algumas coisinhas vão sendo jogadas, sendo descobertas a respeito disso, que é um outro poder mágico chamado de projeções. Eu não vou explicar sobre isso, mas eu só quero que vocês saibam que existe uma outra forma de poder nesse universo. Então fiquem já sabendo que além da parte lá das gemas, dessas espadas, nós também temos essa outra partezinha que é um pouco elaborada aqui no primeiro livro, que você já sente que vai ser algo grandioso ali para os próximos. Gente, vocês viram o quanto tudo isso é muito complexo, e tudo isso você encontra no livro de uma forma muito bem explicada. O Brandon Sanderson, ele é um autor de fantasias épicas, mas ele escreve de uma forma muito didática. Ele não tem uma escrita difícil. Algumas pessoas podem ter medo de ler os livros dele, mas, gente, é muito fácil a escrita do autor. Ele te explica toda essa coisa
coisa complexa aqui que eu falei pra vocês de uma forma muito gostosa de ler ao longo da tua experiência de leitura, porque como eu falei pra vocês, esse daqui é um mundo muito antigo, onde as histórias são muito desconhecidas e misteriosas em muitos momentos. Então, conforme os próprios personagens vão descobrindo algumas coisas, nós também, leitores, vamos descobrindo juntos. E isso faz com que você entenda todas as explicações de uma forma muito legal. E um ponto muito positivo nos livros do Brandon Sanderson, que principalmente você encontra nesse, é que ele não joga todas essas informações assim, ó, logo de início. São informações que ele vai jogando nos momentos que é mais fácil de você entender aquela parte. Então, a forma como que ele vai contando essas explicações faz com que você absorva melhor elas, faz com que você entenda melhor no momento certo ali na história. Então, por isso que acaba sendo uma escrita mais fácil numa fantasia tão complexa dessa forma. Tudo isso que eu falei pra vocês, gente, é a respeito da construção do mundo que nós temos aqui no livro, mas eu preciso falar pra vocês agora, então, dos personagens que nós encontramos aqui. O livro, ele foca em cima de 3 personagens principais, 3 protagonistas. Vamos falar primeiro do Kaladin. Esse daqui foi o meu personagem favorito, que tem a maior construção, assim, de história durante todo esse primeiro livro. O Kaladin, gente, ele é um personagem que era um cirurgião, que se tornou um guerreiro e depois se tornou um escravo. E o mais legal da história dele é que ela não é contada de forma linear, ela é contada na forma que a gente precisa saber sobre a história dele. Ficou muito genial. Por exemplo, a história começa com ele ali liderando um exército e logo depois disso passa alguns meses e ele é marcado como escravo. Daí você fica, tá, mas como que isso aconteceu? Como que pulou disso pra isso? E isso é o mais legal, porque ao longo da trajetória dele, que ele começa ali como escravo, ele vai contando coisas do passado dele, desde quando ele era mais criança. Daí você vê, né, como que ele tava lá liderando aquele exército, como que ele passou a ser um escravo. Toda a história, a trajetória desse personagem é sensacional. Ah, eu quero contar outro detalhe pra vocês, que através de cada um desses 3 protagonistas, nós temos meio que um personagem secundário muito importante com cada um deles 3. E o personagem secundário que acompanha a história do Kaladin é a Sil. A Sil, gente, ela é um espreno. E o que é um espreno, gente? Como que eu vou explicar pra vocês? É tão complexo. Mas é uma criatura que existe ali. Existem vários tipos de espreno que aparecem, assim, pras pessoas em várias situações. E a Sil aparece pro Kaladin e acaba se conectando com ele de uma forma muito misteriosa. E acaba sendo, assim, um dos grandes mistérios da história sobre quem é ela, como que ela tem essa conexão com o personagem, qual que é o propósito dela, a história dela, sabe? Ela é uma personagem incrível, eu gostei muito, muito mesmo de todo o relacionamento deles dois. Pra vocês saberem mais ou menos como que é essa criatura, ela tem uma forma meio fantasmagórica, né? Parece assim um fantasminha ali que tá acompanhando o Kaladin. E ela assume a forma de uma mulher, assim, em todos os momentos que ela tá conversando com ele. O outro protagonista que a gente tem na história é o Dalinar. O Dalinar, gente, ele já é um senhor, assim, mais velho e uma pessoa, assim, de muito respeito, porque ele é um grande cavaleiro e ele faz parte ali dos grão-príncipes, que é a parte da nobreza da história, né? Toda a parte da nobreza nós temos o rei e nós temos os grão-príncipes que acompanham o rei nas batalhas. E como eles são pessoas muito importantes e grandes cavaleiros que lutam muitas batalhas, eles possuem as espadas e as armaduras fractais. O Dalinar, então, é um fractal e ele era o irmão do rei. No começo do livro, o rei é assassinado e existe, então, um pacto de vingança, onde esses grão-príncipes vão o tempo todo em busca da vingança pela morte desse rei, proporcionando muitas cenas de batalhas e guerras durante a história. Então, o Dalinar, ele, assim, é um grande general de guerra, mas ele também acaba sendo um personagem muito importante por outras coisas que estão acontecendo com ele. Eu acho que eu não vou entrar muito a fundo contando pra vocês o que tá acontecendo com ele, porque é mais legal vocês descobrirem depois. Ele é um personagem que vai estar muito envolvido na questão de buscar conhecimento sobre a história antiga de Roshar, dos Cavaleiros Radiantes, e a forma que ele se envolve nisso é muito, muito legal. E o personagem secundário que acompanha muitos momentos de protagonismo ali junto com o Dalinar é o Adolin, que é o filho do Dalinar. O filho dele também aí é um grande guerreiro e nós vemos
vemos muito o ponto de vista dele também na história, porque ele é um personagem que vai mostrar muito o ponto de vista de fora, né, também das coisas que estão acontecendo ali com o Dalinar, porque acaba sendo muito importante isso também. A terceira protagonista é uma mulher, é a Shallan. Ela é uma menina que ela tá tentando se tornar aprendiz de uma erudita, que é a Jasnah. A Jasnah, então, é a personagem secundária ali que acompanha a Shallan. Ela é uma personagem muito poderosa, ela é sobrinha do Dalinar, ela faz parte ali da nobreza, mas ela é uma mulher muito estudiosa. Ela, às vezes, pega uma pupila para passar os seus conhecimentos, ensinar a moça sobre todas as coisas assim que ela sabe. E a Shallan quer isso, tá indo atrás dela para se tornar uma aprendiz da Jasnah, mas ela tem um outro objetivo por trás disso. E é muito legal você acompanhar isso, que ela tem segundas intenções com isso. E é através dessa personagem que você vai acompanhar muito a parte política da história. Ela também vai mostrar muito essa parte de você buscar conhecimento, estudar várias coisas sobre o lugar que acontece a história. As questões políticas e as questões religiosas, todas estão bastante impregnadas ali nas partes da Shallan com a Jasnah. Então, são partes que trazem assim várias reflexões e várias revelações, principalmente sobre esse mundo. Como eu falei pra vocês, o Kaladin acabou se tornando o meu personagem favorito quando eu cheguei assim no final da leitura. Mas, gente, a conexão que você tem com cada um dos personagens é grandiosa. Você se apega muito a eles, com a história de cada um. Eu gostei muito do Dalinar também. Ele é um personagem assim muito querido pra mim, assim, não tem como escolher assim um favorito. Eu avaliei assim toda a história assim para dizer pra vocês que o Kaladin é meu favorito, mas a Shallan também, ela é uma personagem que tem muito potencial. Você percebe o potencial dessa personagem aí pros próximos livros da série, e eu tô apostando muito nela também, porque a personagem feminina protagonista de Mistborn, que era a Vin, era a minha personagem favorita, que me surpreendeu muito. Então eu tô apostando muito que o Brandon Sanderson vai trazer uma personagem feminina aí protagonista muito interessante ao longo de toda a série. Eu tô apostando muito nela. É uma coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar, é que o autor, ele trabalha muito as questões sociais aqui desse mundo, porque ele é um livro também que vai falar muito sobre preconceito. Ele é dividido, por exemplo, em pessoas de olhos escuros e olhos claros. Os olhos claros são essa parte da nobreza, enquanto que os olhos escuros muitas vezes são escravizados. O tema da escravidão é abordado o tempo todo aqui na história, até por conta de um dos protagonistas ter se tornado um escravo. Outra questão a respeito dessa divisão social de olhos claros e olhos escuros é que tem algo em relação a você possuir uma espada fractal que meio que muda essa posição social, que é bem interessante vocês encontrarem na história também. Então o livro, ele trabalha muito isso de pessoas poderosas manipulando uma classe inferior, do quanto esses escravos, eles são cobaias na guerra, o quanto eles são menosprezados em muitos momentos, principalmente porque tem essa guerra acontecendo o tempo todo. Essa é uma outra questão muito elaborada durante o livro, que é por que essa guerra está acontecendo, qual que é o propósito dela. A guerra é um elemento fundamental para toda a construção dos personagens, porque ela trabalha muito também essa questão de transtorno pós-traumático das coisas que acontecem na guerra. É muito luto de você perder uma pessoa querida ali também que tá te acompanhando, ou a questão de vingança, como eu falei pra vocês, né, que eles estão indo atrás de vingança. Isso é muito colocado na história, esse tema da vingança, você vai encontrar o tempo todo, mas toda a construção de por que essa guerra está acontecendo, qual é o propósito dela, é muito legal de você acompanhar no livro também. Enfim, gente, esse livro aqui, ele reuniu muitas coisas incríveis, e era só dessa forma, sabe, contando um pouquinho pra vocês do que eu encontrei no livro, que eu acho que vocês vão ter uma noção do quanto vale cada uma dessas páginas, o quanto esse livro é grandioso mesmo, não só pelo tamanho. Ele é uma fantasia incrível. Fãs de fantasia não podem deixar de ler esse livro. Pra quem nunca leu fantasia, por exemplo, pode ser um pouquinho mais complexo, né, vocês começarem com um calhamaço desses, mas assim, é uma fantasia épica que vai ser inesquecível pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se
se conectar muito com a história. Os personagens, eles são muito carismáticos, você torce muito por eles durante todos os momentos. É uma história assim, onde a guerra, por exemplo, é o grande vilão da história. Você não vai encontrar uma figura ali que vai ser o vilão, por exemplo. Tem muitas outras coisas por trás disso, e a guerra mesmo, todas as questões sociais acabam sendo o grande vilão desse mundo, pelo menos agora no primeiro livro. Mas é claro que tem outros personagens odiosos aqui. Tem outros personagens muito, muito misteriosos, mas os nossos protagonistas você vai se apegar muito, e isso faz com que a história seja muito mais aconchegante. Eu me senti muito confortável lendo essa fantasia, porque eu gosto muito de ler fantasias, e essa é uma fantasia adulta que entregou muitas coisas que eu tava esperando, e eu encontrei assim tudo que eu queria ler no momento. Então acabou sendo um livro muito confortável pra mim, apesar dele ser muito grande e eu ficar quase um mês lendo ele. Provavelmente o vídeo ficou grande porque tem muita coisa pra falar sobre o livro, gente. Não é à toa que ele tem todas essas páginas. Realmente o autor usa cada uma dessas páginas do livro. E uma pergunta que me fizeram muito quando eu tava lendo o livro é se eu achei ele melhor que Mistborn. É muito difícil comparar, mas eu digo pra vocês que ele acaba sendo melhor porque é uma série muito mais grande do que Mistborn. Mistborn nós temos livros bem mais curtos, e nesse daqui é um livro muito grande, uma série muito grande, todos os livros são grandes, e como vocês viram que eu falei, o autor aproveita tudo durante essas páginas. Então é um mundo onde tem muito mais coisas, muito mais detalhes, muito mais construção de personagem, e isso faz com que ele seja com certeza melhor do que a outra série que tem menos coisas para ser contadas. Eu acho que essa é a melhor forma de comparar as duas, gente. Como esse livro foi muito bom, excelente, 5 estrelas, favorito, ele acaba sendo melhor que a outra série por ele ser uma série muito maior, muito mais grandiosa mesmo. E eu precisava compartilhar isso com vocês, então eu espero que vocês tenham se interessado em ler o livro. Vou deixar o link para vocês comprarem ele aqui na caixa de descrição. Comente aqui se você já começou a ler ele, o que você achou, as suas primeiras impressões, se você já tinha lido ele, terminou. E se você ficou interessado em ler ele depois de ver meu vídeo, me conte aqui o que mais te deixou animado. E é isso, gente. Aqui do lado eu vou deixar a playlist com outras resenhas de lançamentos que tem aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!